Sr. Presidente da Câmara de Amarante, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Secretário de Estado do Ambiente, Srs. Deputados, Presidente das Águas de Portugal, Presidente das Águas do Noroeste, administradores das Águas de Portugal e das Águas do Noroeste, os autarcas aqui presentes, os quadros das empresas, dirigentes nacionais, regionais do Ministério do Ambiente e de outras áreas do Governo. Eu penso que esta é uma boa oportunidade, esta inauguração, para falarmos do passado, do presente e do futuro de uma forma muito breve no que diz respeito a esta área tão importante, como é o caso do tratamento e do abastecimento de água e do tratamento de águas residuais. Aliás, se há atividade e recurso que está relacionado diretamente com a qualidade de vida, estamos a falar essencialmente do abastecimento de água e do tratamento de águas residuais. Sabemos que todos os países que deram saltos qualitativos do ponto de vista social e do ponto de vista económico conseguiram realizar a montante um conjunto de operações fundamentais ao nível da qualidade do ambiente e, em especial, da água e do tratamento de águas residuais. E é por isso que se justifica falar um pouco do passado, falar do presente e, principalmente, perspectivar o futuro a propósito desta inauguração tão importante para o Conselho e para a região, como salientaram tanto o Sr. Presidente da Câmara como o Sr. Presidente do Grupo Águas de Portugal e o Presidente das Águas do Noroeste. Portugal conseguiu, nos últimos 20 anos, fazer uma alteração qualitativa e quantitativa de grande relevo na área da água e do tratamento de águas residuais. O Presidente do Grupo Águas de Portugal já o salientou em relação ao saneamento, ao tratamento de águas residuais, ao salto gigantesco que foi dado no acesso a esse serviço por parte dos organismos, das instituições e dos projetos, mas também o mesmo aconteceu no abastecimento de água. Temos hoje 95% da população portuguesa em condições de acesso à água potável. Foram realizados cerca de 10 mil milhões de euros de investimentos nesta área, tanto água como águas residuais, e sabemos que existe uma relação de causa e efeito entre o esforço que foi feito na área da água e do tratamento de águas residuais e as consequências ao nível da saúde pública, mas também da qualidade das nossas águas balneares. Se quiserem, o melhor indicador que temos do esforço que fizemos no saneamento mede-se pela quantidade de bandeiras azuis que todos os anos são hasteadas. E a verdade é que Portugal tem hoje praticamente 300 de bandeiras azuis hasteadas. As bandeiras azuis atestam na prática a qualidade das águas balneares e sabemos que não é possível ter qualidade das águas balneares, fruição das nossas praias, se não existir previamente um tratamento das águas residuais. Logo, toda a evolução que foi feita nesta área foi uma evolução que se mede pela quantidade, pelo acesso ao serviço que é prestado às populações, mas também pela qualidade desse serviço. Todos os anos são apresentados resultados que apontam para uma maior qualidade da água, uma maior qualidade das nossas águas balneares, mas também isto beneficiou de uma grande parceria entre o Estado e o poder local, e entre o financiamento público, o envolvimento do setor privado e o financiamento comunitário. Está aqui a gestora do POVT e é testemunha da boa articulação que tem existido entre o Estado Central, entre o Grupo Águas de Portugal e os municípios para conseguirmos, ao longo destes 20 anos, concretizar estas operações, que beneficiaram, aliás, de um consenso no plano político que garantiu uma estabilidade de políticas para a concretização de obras como esta que hoje inauguramos. Em relação ao presente, eu penso que esta etada, esta inauguração, tem o mérito de, para lá ou além de traduzir uma capacidade de concretização que o Estado tem, que as autarquias têm, que o Governo tem, que o Grupo Águas de Portugal tem, dentro do atual quadro comunitário, garantindo que não perdemos recursos e conseguimos usar
todos os euros que estão disponíveis para entregar qualidade do serviço às populações, neste caso concreto, existe um mérito adicional. Estamos a falar de uma parceria muito forte entre Estado e autarquias. As águas do Noroeste resultaram de uma fusão, de uma agregação de 3 sistemas em alta, mas também de uma integração entre alta e baixa, envolvendo muitos municípios, incluindo o município de Amarante. Estamos, portanto, perante uma obra que, tendo o mérito de todas as obras que melhoram a qualidade do serviço e o tratamento das águas residuais, tem, neste caso, uma inovação do ponto de vista organizacional que acaba por ser inspiradora em relação ao futuro. E era aqui que gostava de me concentrar, porque estas inaugurações devem ser feitas num contexto não apenas de celebração. É muito importante celebrar a obra realizada, porque estamos a fazê-lo num contexto de respeito pelas populações e, portanto, é sempre importante reconhecer o mérito de quem se envolveu nestes processos, prestar contas e realizar e concretizar, mas é essencialmente importante olhar para o futuro e perceber o que é que devemos fazer para que no próximo quadro comunitário, no Portugal 2020, seja possível concluir este esforço de infraestruturação, mas principalmente avançarmos para uma alteração de paradigma. No fundo, depois destes 20 anos, depois destes mais de 10 mil milhões de euros de investimentos, depois temos conseguido chegar a 95% de infraestruturação nas águas e 80% no saneamento. O que é que devemos fazer? Com que recursos, com que instrumentos e com que políticas? E do nosso ponto de vista, esta resposta deve estar articulada em 4 pilares. Em primeiro lugar, e previamente, é essencial termos consciência de que os recursos de que dispomos para o futuro não são suficientes para políticas que sejam determinadas apenas a partir de cada concelho, de cada território. No fundo, a União não só faz a força, como neste caso, a União criará condições para as economias de escala que são necessárias para reduzir os custos e podermos fazer mais com os recursos de que dispomos. E esta noção é muito importante que todos possamos exibir na decisão que vamos tomando no contexto nacional e no contexto local. Não temos recursos suficientes no próximo quadro comunitário para satisfazer todos os projetos que possam ser desenhados a nível local. Logo, vamos dispensar esses projetos? Não. Devemos encontrar uma forma de atingir os mesmos projetos com modelos de governação, de organização e de gestão que sejam mais eficientes e que possam beneficiar de uma maior integração. No fundo, julgo que a reforma que estamos a fazer do ordenamento do território, não vou entrar pelo tema do ordenamento do território, porque teríamos uma tarde inteira neste tema, mas no ordenamento do território, a lei de bases do ordenamento do território, da política de solos e do urbanismo criou condições para uma maior articulação nos modelos de desenvolvimento entre municípios vizinhos, criando condições para planos diretores intermunicipais e não apenas para planos diretores municipais. Sabemos que se a área que pode beneficiar desta articulação é precisamente a área das águas e do tratamento de águas residuais. Reparem, muitos dos concelhos são sustentados e têm impacto sobre as mesmas bacias e sobre os mesmos rios. Se não nos conseguimos entender no plano intermunicipal e entre Estado Central e municípios no tema da água, que é um recurso que atravessa as fronteiras municipais e até nacionais, teremos dificuldades em criar condições para respostas integradas e articuladas noutros setores. E é por isso que, nesta área, é importante assumirmos uma alteração de paradigma, da infraestruturação para uma gestão mais eficiente das infraestruturas, da lógica municipal para uma lógica intermunicipal. Os 4 pilares de que falava, ou que pretendo falar, são os seguintes. Em primeiro lugar, ao nível das altas, dos sistemas em alta, temos de agregar esses sistemas de forma a enfrentarmos alguns problemas de sustentabilidade económica ou financeira, mas também de reduzirmos as disparidades entre interior e litoral. Em Portugal existem 19 sistemas multimunicipais. O objetivo do Governo é reduzir de 19 para 6 sistemas multimunicipais, agregando sistemas do interior e do litoral. Dessa forma, estamos a promover uma maior harmonização tarifária
entre interior e litoral. Hoje existem disparidades tarifárias inaceitáveis, com prejuízo das populações do interior em relação ao litoral, mas essa harmonização não deve ser feita a régua. Este quadro deve beneficiar de uma gestão mais integrada das infraestruturas. No fundo, temos que criar condições para a tal economia de escala, agregando sistemas que passam a ter uma dimensão maior, e isso vai permitir reduzir os custos. Em segundo lugar, temos de promover uma maior integração entre as altas e as baixas. O caso das Águas do Noroeste é um exemplo de uma modalidade possível de verticalização, mas estamos empenhados em alargar não só este modelo, como outras possibilidades de integração que não se limitem apenas à verticalização, porque nisso poderemos reduzir em 150 milhões de euros por ano os custos do tratamento de água, isto é, e de tratamento de águas residuais, isto é muito significativo para as populações. Eu espero que este exemplo das Águas do Noroeste possa inspirar outros exemplos, que possam levar a alguns municípios a querer partilhar com o Grupo Águas de Portugal a gestão das baixas, tanto nas águas como no saneamento, mas também possa criar condições para que outros exemplos de integração nas baixas possam surgir. Eu tenho dito que não quero confundir os objetivos com os mecanismos. Se nos objetivos estamos firmemente empenhados em atingir metas ambientais mais ambiciosas, objetivos de sustentabilidade económico-financeira mais elevados, queremos, por outro lado, garantir aos municípios a liberdade para escolherem os mecanismos que mais adequados para atingir essa modalidade. O que sabemos é que não é suficiente repetir modelos de infraestruturação em municípios vizinhos que não beneficiam de uma integração nessa gestão. Em terceiro lugar, é fundamental o reforço da regulação independente. Portugal tem uma enorme fragmentação de entidades a operar na água. Estamos a falar de 5 centenas de entidades que operam na água, no plano municipal, no plano das freguesias, no plano nacional, no plano regional. Temos 500 entidades a operar. É evidente que com 500 entidades a operar as economias de escala não existem, e não existindo economias de escala, os cidadãos têm ou de pagar tarifas muito elevadas, ou existem déficits tarifários que não são repercutidos nos cidadãos e que prejudicam a competitividade das empresas. Mas para que isto possa ser realizado de uma forma adequada, isto é, para que possamos recuperar gradualmente os custos nas tarifas, para que possamos reduzir as perdas de água. Em alguns municípios temos perdas ainda, não é o caso de Amarante, mas temos em alguns municípios perdas superiores a 60%, 70%, 80% no abastecimento de água. A média nacional é de 40%. Quando temos níveis de insustentabilidade económico-financeira no Grupo Águas de Portugal, em função de termos ainda déficits tarifários elevados, é importante que as decisões de política possam beneficiar de regulação independente. E, nesse sentido, o Governo optou por reforçar a independência e a autonomia da ERSAR, entidade reguladora que opera nesta área, na área dos resíduos e na área da água e saneamento, e, por outro lado, de aprovar a lei da fatura detalhada. Finalmente, o quarto pilar é um pilar financeiro. Está relacionado com os novos fundos, e em breve apresentaremos o Pensar 2020, a nova estratégia que no plano quantitativo e no plano qualitativo fixará os objetivos na área das águas, tratamento de águas e de tratamento de águas residuais, mas também as modalidades de financiamento. E correspondendo àquilo que o Sr. Presidente referiu, tal como, aliás, o Sr. Presidente da Câmara de Vila Verde, quero confirmar que o tema das baixas, tanto nas águas como no saneamento, beneficiará de uma aposta ao nível da infraestruturação. Mas enfatizo a ideia que há pouco já enunciei, de que é importante criar mecanismos no novo programa operacional para que a obtenção desses objetivos elevados seja feito com as maiores poupanças que é possível atingir, na medida em que os recursos são finitos. Esse plano e esse novo mecanismo financeiro vai procurar, no fundo, fixar um conjunto de objetivos, e depois os municípios serão livres de tomar uma de duas decisões. Ou
optam por fazer os seus projetos de pequena escala, de costas voltadas um para os outros. Não foi o caso do município de Amarante, que decidiu verticalizar, mas outros municípios optaram por o não realizar e podem continuar a pensar que essa é a melhor solução, e nesse caso teremos um problema de recursos, porque não temos recursos suficientes para toda a infraestruturação que é necessária nas baixas, e sendo objetivamente necessário realizar essa infraestruturação, isso criará uma pressão sobre os cidadãos, sobre os consumidores ao nível dos preços, ou então seguir uma outra via, que é a via que defendemos, que é uma via que gera economias de escala maiores, e nesse sentido os municípios terão condições ou para verticalizar as baixas nas altas, partilhando com o Grupo Águas de Portugal essa gestão, tanto das altas como das baixas, ou então encontrar outros modelos de organização entre municípios que atinjam esses objetivos. No fundo, a mensagem principal é que, apesar da infraestruturação ser importante, apesar de todos os passos que demos até agora terem sido muito importantes, agora o desafio é um desafio de gestão. E sendo um desafio de gestão, será necessário convocar toda a inovação e toda a liderança no plano nacional e no plano municipal para que possamos, com os recursos que existem, que são finitos, atingir o maior número de cidadãos na medida em que é importante alargar ainda mais o acesso à água e o tratamento de águas residuais. Quero naturalmente cumprimentar todos aqueles que estiveram envolvidos neste projeto e agradecer uma vez mais ao Sr. Presidente da Câmara de Amarante a circunstância de ter decidido partilhar connosco, ao município de Amarante, agradecendo a todo o município de Amarante, o facto de ter decidido partilhar connosco nas águas do Noroeste este desafio comum. Muito obrigado.